O editor de código hoje mais poderoso que existe, de fato, para quem trabalha aí com JavaScript, PHP, Python, as principais linguagens de programação hoje, e é claro também o front-end, né, utilizando frameworks como React, Vue, Angular, o popular VS Code, né, é o mais querido hoje para quem quer, desde iniciantes até super avançados, né? E o VS Code, ele tem muita coisa que você dá para fazer nele. E aqui nesse vídeo eu decidi reunir as principais que eu utilizo durante o meu dia a dia como programador full stack. E lembrando que hoje, como no back-end eu trabalho com 3 linguagens, e eu tenho uma surpresa para vocês. Uma delas é PHP, que é a principal, que eu uso para os meus principais sistemas. Depois a gente tem JavaScript, que eu utilizo com Node.js, bem como no front-end também, com React Native, React.js, né, os frameworks, o próprio Vanilla JavaScript. Mas eu também tô trabalhando com Python. Pois eu falei há 6 meses atrás, se eu não me engano, que ia começar a aprender Python. Inclusive a gente tem um curso de Python na Dunk, mas eu não sou instrutor. Mas ali o Liu manda muito bem também, tá? Caso você não conheça os cursos da Dunk Code, os links estão aqui embaixo na descrição. Mas o VS Code de fato se tornou o queridinho na comunidade de desenvolvedores. E tem muitas extensões, muita coisa bacana. Então nesse vídeo eu reuni novamente os principais e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta do nosso conteúdo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve, ok? Sem mais delongas, vamos fazer uma transição para a tela do computador e, é claro, roda a vinheta. Muito bem, galera, vamos começar aqui com o básico, tá? Eu tô com 2 janelas do VS Code aberta, uma aqui é com JavaScript, inclusive isso aqui foi um tutorial que eu trouxe pro YouTube, que era ensinando a fazer mostrando as facilidades do Firebase, e eu tenho aqui um com Python também. Então, novamente, ele é muito poderoso o VS Code para você trabalhar com diversas linguagens de programação. Caso você não tenha o VS Code, ele é extremamente simples para baixar, code.visualstudio.com, você baixa ele, muito leve. Ele serve para Windows, Mac e Linux, tá? Então, se você não tem ele, já baixa aí na sua máquina, que é o editor de código atual que eu recomendo. Sim, eu sei que no curso de front eu recomendo o Sublime Text, né? Pelo menos no front-end tradicional. Não tem problema também se você usa o Sublime Text. Aqui é só caso você realmente queira utilizar, vamos dizer assim, várias coisas em um ambiente de desenvolvimento só, aqui que eu considero o VS Code, ok? Então você baixa ele caso você não tenha. O próximo passo é o seguinte, muita gente não sabe disso. Isso daqui, existe uma fonte que eu utilizava no Sublime Text também que se chama Fira Code. Essa fonte aqui ela foi feita, inclusive está no GitHub o repositório, mas no VS Code ela já vem embutida e basta você escrever uma linha de código para configurar. Essa fonte aqui ela é exatamente para programadores, você percebe aqui na minha que eu estou utilizando o Fira Code. Então caso você queira implementar essa fonte, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos começar abrindo File, ok? Preference, Settings. E aqui a gente tem algumas coisas, tamanho da fonte, caso você queira. E aqui, ó, você vai clicar e você vai simplesmente colocar o nome da fonte que você quer. Se você ainda clicar nessa rodinha aqui, ó, você poderia pegar a configuração como JSON, enfim. Eu, no caso aqui, só vou dizer, vamos deixar vazio e eu vou tirar o foco só para você ver o que acontece. Volta para essa fonte aqui bizarra, né? Não é isso que eu quero. Eu vou simplesmente chegar aqui e colocar Fira Code, você pode fazer o mesmo aí no seu editor. No Sublime, no Visual Studio Code, ok? Deixa eu salvar aqui. Caso a sua fonte não tenha salvo fazendo aquilo ali que eu te mostrei, vamos editar ela aqui, ó, no nosso settings.json. Você percebe que eu coloquei Firecode, não é Firecode, seria Firacode. Eu já dou um Ctrl S e ele salva imediatamente. Por isso ali que não tinha salvo, né? No caso era para ter salvo, mas foi até bom aqui para eu ter mostrado para vocês que o settings.json funciona também. A gente também tem um font weight, caso vocês queiram configurar. Eu gosto de deixar em 400. Quanto maior você deixar, mais escuro vai ficar a fonte, né? Mais bold vai ficar. Mas eu gosto de 400, é uma preferência minha, ok? Tema do VS Code. Qual é esse tema que você está usando, Gui? Esse daqui já é um tema que vem, você nem precisa baixar. Mas mesmo para baixar é muito fácil, tá? Para trocar o tema, você vem em Preference, você vai em Color Theme. E aqui você selecionaria o tema que você quer. No meu caso, eu estou utilizando Night On No Italics. Ele já vem junto com o VS Code, não tem necessidade de baixar. Em muitos tutoriais eu utilizo, né? Utilizo às vezes o Synthwave 84. Esse daqui, o Synthwave 84, caso você queira ele, tá? Caso você queira o Synthwave 84, eu não quero ele. Eu vou deixar o meu Night On No Italics, que eu estou utilizando pelo menos. Mas caso você queira o Night On, Synthwave, você vem aqui no mercado de extensões e digita Synth, ou é Synth,
Ó, Synthwave 84, no meu caso eu já tenho ele instalado, eu poderia desinstalar caso eu quisesse, na sua opção vai ter, no seu aí vai ter a opção para instalar. Isso daqui é como você instala extensões e temas, né? Tá tudo aqui no próprio Extensions do VS Code e tem muita coisa, tá, gente? Bom, essa daqui é uma das que eu utilizo. Como eu sou desenvolvedor de aplicativos com React e desenvolvedor web com React também, né? Tem React.js e o Native. Eu utilizo um plugin que se chama esse daqui, ó, gente. O ESC7 React Redux GraphQL React Native Snippets. Para que serve isso daqui? Bom, basicamente isso daqui facilita quando eu quero criar um componente aqui utilizando o VS Code, mas eu não preciso digitar tudo. Por exemplo, tem alguns atalhos caso eu queira utilizar, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem uma lista. Vamos supor que eu queira criar isso daqui, ó, export default, né? Daí eu quero fazer aqui, criar um componente. Então, eu colocaria esse EDF aqui e como eu tenho esse plugin já ativado, ele já criaria para mim, quer ver? Então, vamos criar aqui vamos abrir um projeto aqui com React, só para vocês entenderem o contexto. Deixa eu fechar esse daqui. Vamos pegar esse meu WhatsApp clone que eu tenho aqui, que é utilizando React.js, e eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de blah.js, ok? Então a gente faz, como sempre aqui de costume, a gente faz as importações aqui, ó, as importações básicas, tá? E aí depois a gente coloca aquele código que a gente viu, né? Que nf, se eu clicar, tá aqui. E aí a gente já tem aqui o nosso, um exemplo, né, de um componente que a gente colocaria. Aqui eu colocaria o nome do arquivo, né, blá, só um exemplo mesmo, ok? E basicamente isso, tá? Tem vários exemplos que a gente pode utilizar aqui, vocês podem ver tudo na própria documentação que tem aqui, tá? Todas as extensões que vocês forem instalar. Outra coisa muito útil também, e que poucas pessoas ainda... Eu acredito que a maioria que usa o VS Code é uma das primeiras extensões que instalam, mas é o seguinte, ó, Live Server, esse daqui. O Live Server, basicamente, você consegue rodar um servidor local, tá? Mesmo que seja uma página estática ou com o próprio React também. E aí você clica com o botão direito e você consegue executar qualquer arquivo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir com vocês aqui alguma coisa estática que eu tenho, que inclusive é um dos projetos do curso de Firebase, o primeiro projeto, que é o To Do App, tá? E aqui eu estou usando Vanilla HTML, CSS, JavaScript, a gente está criando um Web App, que é o primeiro projeto que utiliza o Firebase, né? De fato é um Web App que a gente está fazendo, mas não é com React, porque é o primeiro projeto, é uma coisa mais simples. Eu clico aqui com o botão direito e se eu tiver a extensão instalada, eu coloco Open with Live Server. Eu clico e se vocês forem perceber, tá executando o servidor aqui na porta 5500. Ah, dá para trocar essa porta? Dá, mas aqui geralmente a 5500 é uma porta bacana de você rodar. Deve dar para trocar nas configurações aqui provavelmente, mas enfim, eu vou deixar aí, tá? E é isso aí, basicamente, isso daqui são as configurações que eu uso no meu VS Code. Você também pode, é claro, executar qualquer coisa aqui no terminal. Isso daqui é muito poderoso, tá? Porque não tem a necessidade de você ficar, por exemplo, se fosse com Sublime Text, eu não sei se tem extensão hoje para o Sublime Text, mas também não me interessa. Aqui, sendo uma aplicação com Firebase, eu tenho Firebase lá instalado. Então, por exemplo, se eu jogar Firebase aqui, basicamente eu consigo fazer tudo aqui na minha aplicação, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu tenha instalado, eu consigo utilizar aqui no terminal, tá? Então, Node, até Composer, né? Se eu estou trabalhando com PHP. E o mais bacana do VS Code é que vem, basicamente, com todas as linguagens de programação você já consegue trabalhar aqui. Um exemplo que eu fiz questão de deixar aberto era justamente o projeto de Python que eu mostrei para vocês, tá? Se eu der Ctrl+, também, só uma curiosidade, eu consigo dar um zoom aqui no VS Code, aumentar literalmente o tamanho dele como um todo, tá? Ctrl- aqui para tirar. E é basicamente essa forma aqui que eu utilizo hoje trabalhando profissionalmente como desenvolvedor full stack. Web e de aplicativos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, considere o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, que ajuda bastante, tá bom? Te desejo um forte abraço e até a próxima. Valeu!